E aí, galerinha, tudo bem? Como estão vocês? Tudo bem, nono ano? Vocês estão boazinhas? Professora Diana Faustino, vamos aí dar uma continuidade referente ao continente africano, tá certo? Falamos um pouquinho sobre, a questão do imperialismo, sobre como eram as condições étnicas e culturais do continente africano, tá? E hoje vamos dar um foco às características gerais da economia desse continente, tá certo? Então aqui nós temos 5 importantes características relacionadas ao território africano. Seria aí a forte dependência externa, dos outros países, isso graças a uma herança colonial deixada nesse continente, baixo índice de produção industrial, tá certo? O continente também vai ser aí exportador, de matéria-prima, produtos primários, agrícolas, minerais e petróleo também, tá certo? Então, nós temos essa característica relacionada ao continente africano, beleza? Nessa lógica, temos um desenvolvimento econômico diferente dos países dos outros continentes, como a gente já viu nas aulas anteriores, tá? As trocas comerciais que ocorrem entre os países do território africano representam apenas 2% aí do comércio mundial. Estamos falando de um continente com 55 nações e isso aí retrata bastante o cenário, de algumas nações africanas bem conflituosas, e economicamente aí reduzidas financeiramente falando, tá? Agora vamos dar um foco à questão da agropecuária, já que eles são aí muito fortes, principalmente no extrativismo e na agricultura, tá certo? A agropecuária ela vai estar pautada aí no pastoreio nômade, tá? No deserto, então ainda ocorre isso, nas áreas desérticas, como já vimos os aspectos físicos, vocês já sabem aí sobre quais desertos estamos falando, tá? Também é praticada a pecuária extensiva, aquela que o gado é criado solto, nas estepes, tá certo? Se alimentando da vegetação, ok? Modernos cultivos de algodão, amendoim, cacau, café, entre outros produtos, são implantados nas regiões de savanas, tá? Então as áreas de savanas são desmatadas para o plantio aí dessas culturas que alimentam, e geram renda à população aí de algumas nações africanas, tá? A agropecuária africana é diversificada, havendo aí o predomínio da agricultura de subsistência, tá certo? Em pequenas propriedades. Então nós vamos ter a presença da policultura, um pouquinho de cada coisa, é claro que voltada aí à agricultura tradicional, à agricultura de subsistência e também ao uso de técnicas rudimentares. Ser diversificada quer dizer que tem um pouquinho de cada coisa. Isso não quer dizer aí que é uma agricultura que vai gerar altos lucros, como vimos, na informação anterior, apenas 2% do cenário econômico mundial, certo? Aqui nós vamos ter, um mapinha, tá certo? Relacionado aí às agriculturas e às atividades que são implantadas nas regiões, Então nós vamos ter as áreas de deserto, onde vai ocorrer aí a criação do gado, por meio da pecuária nômade, que seria aí a ida do gado para onde tivesse vegetação. Lembrando que essa vegetação ela vai ser árida, essa é uma vegetação seca, bem restrita, muito semelhante à nossa caatinga, tá certo? E ainda um pouco mais restrita. Vamos ver também nas áreas em laranja a presença da agricultura comercial, tá certo? Nas amarelas, que são bem pouquinhas, a agricultura irrigada, tá? Nas áreas aí bege, vejam que é uma área enorme, Nós vamos ter aí a criação extensiva do gado,
tá certo? E essas áreas que correspondem às áreas verdes, tá? Nós temos aí uma grande retirada das savanas, né? Para o plantio das culturas, como cana-de-açúcar, cacau, entre outros, tá bom? Isso aí fundado em 2000. A agropecuária, ela tá dividida em 3, tá? A agricultura comercial ou plantation, olha a plantation aparecendo, uma característica muito colonial, né? Que seria aí o uso da mão de obra escrava, seria aí o latifúndio, tá certo? Como, né, propriedade de terra, então é a mão de obra escrava e o latifúndio atuando, e a monocultura, tá? Seria o plantio aí de uma única cultura. Vamos ter também a presença da agricultura de subsistência, ou também agricultura tradicional, e o pastoreio nômade, tá? E essas atividades, ela vai empregar aí cerca de 70% da população economicamente ativa de grande parte dos países, tá? As condições climáticas, é claro que algumas áreas são áreas desérticas, elas vão aí dificultar o desenvolvimento tanto da agricultura como do desenvolvimento sustentável das pessoas mesmo, tá certo? Existe aí uma necessidade muito forte de importar produtos alimentícios, né? De trazer de outros países produtos alimentícios para abastecer a população, tá? O principal comprador dos produtos africanos é o continente europeu. Na agricultura comercial, na plantation, nós vamos ter aí a presença do amendoim, a presença do cacau, a presença de... Eu acredito que isso seja abacaxi, se não for alguma derivação aí estranha, tá bom? Então, nessas áreas nós vamos ter o cultivo da monocultura, tá? Com produção para exportação, ou seja, eles não produzem para alimentar-se, eles produzem na agricultura comercial ou de plantation, produzem para vender para fora, muito que o Brasil faz hoje também, tá? Propriedades privadas e com modernas técnicas de produção, é claro, nesse sistema comercial, tá? Os principais produtos desse sistema aí são a cana-de-açúcar, o café, o algodão, o amendoim, né? As frutas tropicais, então eu acredito que de fato seja o abacaxi, tá? As principais áreas que são utilizadas essa agricultura comercial é a África do Sul, Egito, Congo e a Costa do Marfim. Já a agricultura de subsistência, essa vai ocupar grande parcela da população, tá certo? E ela está muito sujeita às determinações climáticas, né? Muita chuva, muito sol, então uma hora o solo vai ser árido demais, uma hora molhado demais, uma hora tropical, uma hora, enfim, tá bom? Falta recursos, né, para modernização, por isso existe uma pouca produtividade, a produtividade é mais subsistência mesmo, de se alimentar, de sobreviver, tá? Os principais produtos aí é a banana, o milho, o sorgo e raízes, né, como a mandioca, o inhame, as batatas, entre outros, tá? E esse tipo de agricultura, ele vai ocorrer aí em quase todo o continente, beleza? Falando agora sobre o pastoreio nômade, né, uma outra atividade muito praticada pelos povos africanos. Ele vai ocorrer nas áreas próximas aos desertos, tanto do Saara como do Kalahari, tá? As condições climáticas, é claro, elas vão aí, forçar as pessoas a mudarem-se constantemente, né? As pessoas estão em constante mudança, alternância de endereços, tá bom? Principais criações aí são animais que se adaptam a pouca quantidade de água, principalmente as cabras e os camelos, tá certo? Não é muito comum a presença aí do gado bovino, não, tá? Aqui nós temos um mapinha mostrando aí a distribuição, né, desse tipo de agricultura comercial, agricultura irrigada, tá certo? Nós vamos ter aí áreas de produtividade como cacau, café, o milho, o algodão, entre outros produtos, ok? Todos esses produtos, lembrando, tem como foco qual o mercado? O mercado europeu, tá bom? Já a plantation de chá no Quênia, tá? É uma atividade de exportação
em um continente cuja população recebe doações de alimentos do exterior. Então veja, existe uma área de produção que vende-se muito chá, principalmente para a galera aí da Europa, mas é uma área que, socialmente falando, as pessoas ainda necessitam de recursos básicos de sobrevivência, principalmente de ajudas aí externas, tá certo? Na região do Quênia, tá? Aqui nós temos uma imagem de um garoto, tá? Tuaregue, né? Pastoreia ovelhas. São etnias espalhadas nessas regiões, e essas etnias, né, está localizada aí no Níger, tá? E em algumas regiões da África também, tá certo? E a atividade ela vai ocupar cerca de 90% dos habitantes. Então veja, eles ficam meio que sem recursos, sem ter opções de escolha, né? Como se vivesse para isso. A mineração vai ser aí um outro fator muito forte relacionado à economia africana, tá bom? Em países como a Angola, Nigéria, Mauritânia e Argélia, entre outros, tá? Os produtos minerais eles chegam aí a representar mais da metade das exportações. Isso porque o solo da África é um solo muito antigo e isso favorece a formação de minerais. Bom, apesar disso, né, apesar da alta produtividade para exportação, esse tipo de atividade ele vai ocupar em uma parcela pequena da população economicamente ativa. A maior parcela da população, né, ela está aí atrelada a outros setores como a agricultura de subsistência e ao pastoreio também, tá bom? A maior parte da produção, né, encaminhada sob forma de minério bruto para a Europa, lá é lapidado, refinado e depois revendido para outros países. Não só a Europa é compradora desse material, claro que eles compram bruto porque compra aí em menor preço, tá certo? Tanto a Europa, os Estados Unidos como o Japão, para lapidar e depois revender aí muito mais caro, é claro, tá bom? Nas jazidas encontradas perto da superfície, a exploração é feita por meio dos garimpos. Os garimpos também são muito famosos, né? Conhecidos aí a nível internacional. Individualmente, em pequenos grupos, usando-se métodos simples de trabalho. Em alguns casos, em Serra Leoa, por exemplo, né, na Angola, no Congo, a extração de diamantes vai mobilizar aí o trabalho escravo de jovens e crianças. Aí está associado ao contrabando de pedras preciosas e ao tráfico de armas. Então vejam que problemas sociais estão atrelados à extração de minérios valiosos, né? Nas jazidas mais profundas, né, que exigem equipamentos modernos de sondagem, perfuração, a extração é feita por grandes companhias mineradoras que não são africanas, são europeias ou estadunidenses, tá bom? Existe também, né, uma exploração vegetal muito forte, principalmente no que diz respeito às madeiras nobres, tá bom? E é claro que essas explorações são controladas pelas empresas estrangeiras, em sua maioria europeias e estadunidenses, tá? E tá tudo voltado para o mercado externo, para venda externa, para fora, beleza? Extração de madeira para uso doméstico, né? A lenha e carvão, essa daí é utilizada para a geração de energia e contribui para o processo de desertificação, porque a galera sai lá retirando a vegetação da savana, tá certo? Para tentar aí abastecer a sua necessidade energética, mas acaba danificando, né, o meio ambiente, tá? Extração mineral. Grande disponibilidade de recursos minerais a região vai ter. Lembram lá que a gente estava falando do recurso mais tradicional, das áreas de mineração um pouco mais rasas, onde vai haver até a presença do trabalho escravo, enfim, tá certo? Vai ser uma das atividades aí vai ser uma das principais atividades econômicas do país, tá bom? Do país não, dos países do continente, principalmente das áreas aí onde há uma grande concentração mineral, tá? Sobreaproveitas aí pela falta de infraestrutura, é claro, né? Então, a falta de infraestrutura condiciona as pessoas a trabalharem nesse tipo de atividade, tá certo?
Principais mineradoras, é claro, vai ser o que? Estrangeira, porque o dinheiro ele não vem dos países africanos, o dinheiro ele vem, o investimento ele vem de fora, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, tá bom? Os principais minérios extraídos aí são o petróleo, o ouro, a prata, o diamante, o ferro, o fosfato, né? E aqui nós temos países onde há um foco relacionado à extração desses produtos, tá bom? Aqui nós temos um mapinha que vai mostrar aí a exploração de recursos, tá? Minerais aí metálicos como a bauxita, o chumbo, o cobre, né? Nessas colorações, tá certo? Países exportadores de alimentos, tá? Lembrando que o foco da África é a agroexportação. Vender produtos agrícolas lá para fora, contrapartida dos produtos minerais também, beleza? Aqui nós temos uma contradição, que são os caminhos aí das pedras, né? Que seriam aí as nações com mais alta produtividade relacionada à extração de minério, né? Nós vamos ter aí a Mauritânia, o Níger, a República Democrática do Congo, Zâmbia, Moçambique, né? Lesoto, entre outros, a África do Sul. Então vejam, o IDH desses lugares são IDHs baixíssimos. Muitos deles não chegam a 5, tá? 0,4, 0,3. O IDH, que seria um índice de desenvolvimento humano, ele tem um número máximo que é 1, tá certo? O Brasil tá 0,70 e lá vai o trem, mas existem países da Europa que é 0,9. Nenhum país, por melhor qualidade de vida que ofereça, chegaram aí a esse 1 em IDH, porque o país ele tem que ser tipo perfeito, entendeu? Ser aí, ter a melhor qualidade de vida, né, do planeta inteiro, e nenhum país ele consegue oferecer isso. Mas os países africanos eles vão apresentar os mais baixos IDHs do mundo. Observa a República Dominicana do Congo, 0,2%. A Zâmbia, Moçambique. Então assim, são nações que necessitam muito de melhorias sociais urgentes de qualidade de vida. A gente está falando aí de pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza, tá certo? Professor, é um país inteiro? Claro que não. Em um país não existe pessoas ricas e pessoas pobres, mas a grande concentração de pessoas pobres é muito alta, tá bom? Aqui nós temos uma imagem clássica, né, de garimpos. A gente consegue ver crianças, entre outros, aqui trabalhando na extração, né, de minérios, beleza? Isso dando agora um foco para a indústria, né? E a indústria, existe indústria no território africano? Existe, é claro, só que essa industrialização ela foi tardia, ela começou muito tarde e ela não é uma industrialização forte, não. Ela é uma industrialização assim, incompleta, tá certo? Ela não tá aí voltada a grandes áreas industriais de uma alta produtividade, não, tá? Isso por serem aí compradoras de produtos industrializados dos países do centro do sistema capitalista. Então assim, ele já tem uma industrialização tarde, entendeu? A indústria dele já não é das melhores, é das indústrias assim mais retraídas. E todo o produto industrial que eles precisam, eles buscam da Europa e dos Estados Unidos e do Japão. Então assim, é como se fosse confortável manter os países africanos nessa condição. A África envia matéria-prima e os países da Europa, Estados Unidos e Japão enviam produtos industrializados. Quem é que ganha com essa troca? Essas nações que estão nesse outro grupo, né, de países extremamente industrializados, tá bom? A grande necessidade de produtos industrializados e a pequena disponibilidade interna de capitais para comprá-los, né, impede a acumulação de capitais no continente, fazendo com que a maioria aí dos recursos financeiros acabem sendo canalizadas para o exterior, para as importações, ou seja, vai para fora. Beleza? No setor industrial dos países africanos,
de modo geral, não apresenta diversificação nem dinamismo suficiente para sustentar um desenvolvimento econômico autônomo, certo? As exceções aí vão ser o Egito e a África do Sul, que tem aí ainda essa capacidade de sustentar, industrialmente falando, com autonomia, sem dependência dos Estados Unidos, Europa e Japão, certo? A indústria ela vai representar cerca de 1% da produção mundial, então é mínima, né? A África do Sul vai apresentar o maior índice desse 1%, tá certo? O Egito, Marrocos, a Líbia, a Tunísia, né? Vai apresentar um grau médio, tá? E é claro que as principais atividades, os principais ramos são muito assim, rudimentares, que são métodos têxteis, alimentícios, né, de produção de calçados, entre outros, tá? Recentemente é que entra aí o maquinário voltado à região petroquímica, mas mínimo isso aí. E é claro que tudo isso sustentado com investimento estrangeiro, tá bom? São bem rústicas as indústrias, muito simples, devido aí à falta de incentivo, né, e de próprio acúmulo por parte dos países africanos. Boa parte das indústrias que atuam no solo africano é composta aí de transnacionais e de empresas ligadas a grupos tradicionais de pequena elite africana, né? Então a indústria para quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro trabalha na atividade agrícola, de pastoreio, né, ou lá na mineração. Existem aí alguns obstáculos à industrialização. Que obstáculos seriam esses? Seria a pequena participação no comércio mundial, né? A escassez de capital, aquilo que eu falei para vocês, eles não têm como acumular, né? Eles não têm recursos para investir. A remessa de lucros, né? As transnacionais estabelecidas na África remetem os lucros para os seus países de origem. O lucro não fica lá, o lucro volta para os países de origem. Então é claro que esses países que recebem essas transnacionais não ficam com a grana, tá bom? Escassez da mão de obra qualificada, porque se eu tenho pessoas com um IDH muito baixo, eu vou ter baixa escolaridade, alta taxa de analfabetismo, uma mortalidade infantil muito grande, desvalorização da saúde e assim vai. Então a situação ela vai aí se agravando por grande parcela da população, tá bom? Mercado interno muito restrito, tá certo? Significa dizer que grande parte da população vive nas áreas rurais, tem baixíssimo poder de compra, muitos deles plantam para sobreviver lá na agricultura de subsistência, sem contar elas que foram tão faladas na última aula, as guerras civis, que vão impedir, né, que haja um progresso. Por quê? Porque não há uma ordem. Existe uma desordem entre os países, tá certo? De guerras civis e uma série de fatores que impede aí o crescimento industrial, consequentemente o desenvolvimento dessas nações, tá bom? Produção aí energética, ela está voltada ao gás natural e ao petróleo, tá bom? Claro que a lenha, como a gente já havia falado, mais para o uso doméstico, para as populações mais rurais, mais rudimentares e tal. Mas existe a presença de usinas hidrelétricas, né? A extração e o uso do carvão mineral, entre outros. O comércio também não vai ser aí uma coisa muito forte, né? Vai ser aí uma mínima participação no comércio mundial, mercado interno tem pouco poder de consumo, porque grande parcela da população vive no campo, tá certo? Os principais parceiros dos países africanos, é claro que em prol dos seus próprios interesses, é a Europa, os Estados Unidos, a China e o Japão também, tá bom? Principais produtos aí vêm das matérias-primas, né, do extrativismo, da mineração, da agricultura, da pecuária, timidamente da pecuária, mais da mineração e da agricultura. Existe também um turismo não tão forte quanto o que existe lá na Europa, tá certo? Lógico, mas vai existir aí um turismo voltado principalmente aos patrimônios naturais e históricos, tá certo? Pirâmides egípcias, as cataratas de Vitória na Zâmbia e Zimbábue, né? O litoral, os safaris pelas savanas, entre outras coisas, tá? Só que assim,
até o turismo ele acaba tendo uma certa resistência. Por quê? Porque ele também vai apresentar dificuldades graças à falta de infraestrutura. Se a galera não tem uma boa qualidade de vida, não tem como ofertar pousadas, hotéis de qualidade, com acomodações confortáveis, transporte, né? Existe um alto risco de contrair doenças, né? Entre outras coisas. Então, assim, bem complicado em relação a esse fator. Aqui nós temos, né, uma das belezas tão visitadas aí pelas pessoas, né, que buscam o turismo da região, tá certo? Isso aí, a África ela apresenta belezas exuberantes, mas uma falta de infraestrutura, então fica difícil para o turista ir e não dormir bem, não ter acesso à internet, né? Está aí sujeito a condições de conflitos étnicos. Então tudo isso aí contribui para que as áreas africanas sejam poucos visitadas, entendeu? A região do Egito ainda oferece um certo conforto, uma certa segurança, mas as outras regiões já é um pouco mais difícil, tá? Falando sobre a integração econômica da África, por incrível que pareça, acontece de modo muito sutil, tá certo? Por conta dos conflitos, tá? Mas acontece. Ela tem um potencial econômico, é claro, mas as dificuldades são maiores do que esse potencial, tá certo? Isso graças à riqueza do seu subsolo, que na maioria das vezes fica nas mãos dos europeus, estadunidenses e alguns países asiáticos, tá bom? Algumas tentativas aí foram aplicadas, tá? Referente aí à política no que diz respeito a promover uma unidade de prosperidade entre os países do continente, tá? Essa integração dá seu nome de SADC, que seria a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Que África seria essa? Seria a África correspondente à porção sul, beleza? E a União Africana, uma espécie de União Europeia muito tímida, muito restrita. Aqui nós temos a divisão, tá? Das áreas correspondente aqui à África Austral, né? Essa porção que é recortada pelo verde, e toda essa outra área vermelha que não é recortada pelo verdinho corresponde à União Africana, mas isso não dá muito certo não, tá certo? É algo que ainda é muito tímido, beleza? É claro que vai ser aí o maior bloco comercial da África, né? Mas vai enfrentar problemas políticos, econômicos e sociais muito grandes, porque os países eles não se entendem entre si, e isso acaba dificultando bastante aí a presença, tá certo, de um desenvolvimento econômico propriamente dito, que é o grande objetivo da integração econômica, que seria a formação de blocos, tá? Seria um país ajudando o outro a se reerguer, só que todos os países estão em uma mesma condição, e isso acaba sendo bem conflituoso, tá bom? Já a União Africana, ela vai surgir em 2002, tá certo? E uma de suas realizações é para enfrentar a instabilidade política. Então, veja, ela surge na tentativa de diminuir a insegurança, a quantidade de conflitos étnicos, a quantidade de genocídios. Então, veja, primeiro, antes de crescer economicamente, eu tenho que tentar diminuir a quantidade de mortos de civis das regiões. Então é bem complicado, tá certo? A situação econômica da África, ela está aí pautada nesses aspectos, tá certo, senhores? Espero que eu tenha aí abordado um pouquinho deles para vocês, tá certo? Fiquem com Deus, até a próxima aula e se liguem na atividade, tá? Que tá postada junto aí com esse vídeo, beleza? Cheiro pra vocês, até mais, bye bye, tchauzinho.